Bom dia, meus amigos queridos! Que saudade de vocês! Quanto tempo! Vamos começar mais uma semana com fé, com esperança, que é isso que a gente quer, né? Bom, quero começar essa segunda-feira passando para vocês uma mensagem de muita garra, de força, de coragem e principalmente que você acredite na sua capacidade, no seu potencial, mas que você não cometa um dos maiores erros que nós cometemos, que é subestimar as outras pessoas. Às vezes a gente nos subestima, mas em outras vezes nós subestimamos os outros, a ponto de achar que nós somos melhores ou que eles não são páreo pra gente. Que coisa boba. Por quê? Tem um filme que se chama Protocolo, mas não é protocolo de protocolar um monte de documento num monte de via, não é isso. É protocolo com um significado de regras e normas. Por quê? Aquela coisa de protocolo de saúde que se criou há tempos atrás é mais ou menos isso. Todas as repartições, todos os lugares têm os seus protocolos, ou seja, regras e normas que você tem que seguir. Esse filme é uma comédia, né? Tem uma atriz que eu amo muito, que se chama Goldie Hawn, muitos não vão conhecer, mas ela passa por uma situação muito assim, inusitada. Porque ela tá passando, ela trabalha numa boate, não sei o que e tal, e ela tá passando, e naquele dia, um rei árabe, né, tava lá nos Estados Unidos e tal, né, sendo homenageado, um monte de coisa. Só que alguém faz um atentado, né? Tenta dar um tiro nesse rei. E ela tá passando justamente na hora. Interessante que essas coisas vêm acontecendo comigo. Não de levar um tiro, graças a Deus, espero que não aconteça. Mas eu digo assim, de estar passando na hora em determinados momentos. E ela tá passando na hora e ela vê o homem tirando a arma. Ela pega, se atira em cima do rei árabe, né? O emir, né? Eles chamam de emir, porque é dos Emirados. E aí ela salva o rei, mas ela leva um tiro no bumbum. E com esse negócio do tiro, ela fica famosa, porque afinal de contas nossa, ela salvou o rei, ela, nossa, recebe assim mil glórias. E devido a essa fama dela, o pessoal do protocolo, né, da capital dos Estados Unidos, do Capitólio e tudo mais, de Washington, o que eles fazem? Eles decidem dar um cargo para ela. Por quê? Porque ela virou uma pessoa famosa. Não porque ela tivesse capacidade, porque na cabeça deles ela era uma pessoa burra e ignorante. Sabe essas pessoas assim, simplórias, simples? Era o que eles viam ela dessa maneira. Simplesmente porque ela não tinha, talvez, o estudo que eles tivessem, ou porque ela não tinha as condições, ou não teve as condições que eles tiveram. E também porque eles querem estabelecer relações com esse rei árabe. E eles vendem, entre aspas, né? Eles vendem a moça para ele se casar com ela, porque ela é muito bonita e tudo, mas ela nem sonha que a questão seja essa. Então, lhe é oferecido um emprego maravilhoso, com um salário maravilhoso, num lugar maravilhoso, e ela nem sabia o que era protocolo. E aí é que tá, né? Aí vem a capacidade dos outros de subestimarem a gente. Eles subestimaram muito essa personagem. Realmente, no começo, ela pisa na bola, faz um monte de besteira, porque não é o ambiente dela. Não é o que ela está acostumada a conviver, não é. Mas ela começa a estudar, ela começa a se interessar por aquilo, porque já que ela está ali, na cabeça dela, ela está ali por competência, porque eles realmente quiseram dar uma chance. Ela nem sonha que ela vai ser vendida pro sheik árabe, essas coisas todas. Ela não sonha com isso. E aí ela começa a aprender. E quando ela começa a aprender, ela começa a incomodar, porque ela começa a descobrir uma série de coisas erradas ali naquele ambiente, inclusive o que eles queriam fazer com ela. E ela vai parar lá na Arábia, no meio de uma guerra, e não sei o quê. E aí que ela se toca quando ela vê numa pintura o rosto dela ao lado do rei, com aquelas roupas pretas, né, que tampa todo o rosto, que eles chamam de burca ou abade, essas coisas loucas. E aí ela se toca que ela foi usada como moeda de troca, foi vendida. E aí, quando tudo isso acontece, ela mostra que ela tem a capacidade, sim, né, de lutar, de aprender, de ser uma pessoa inteligente.
E no final ela faz um discurso, porque ela vai ao julgamento também, né? E ela diz uma coisa muito interessante. Se te venderem um diamante por $1, você tem um diamante que não vale nada. Ou seja, se te derem uma coisa muito, muito assim, além do que você imaginava, cuidado, porque pode ter alguma coisa por detrás disso. E aí, por causa de toda essa situação, ela acaba até se candidatando e ganhando eleição, porque ela acaba querendo ser uma pessoa instruída, uma pessoa que saiba o que está acontecendo no país dela. E tudo isso acontece, claro, em tom de comédia, porque ela dá muitos foras. E assim acontece com a gente, né? Todas as vezes que nós temos grandes desafios, nós vamos errar, nós vamos dar muitos foras. Nós vamos nos sentir muito pequenininhos às vezes, porque as pessoas, elas nos subestimam. Elas subestimam a nossa capacidade, porque, como eu já falei para vocês, elas observam a casca. Elas não dão tempo para observar o que tem dentro de nós. Mas aí, cabe a cada um de nós lutar para mostrar que nós temos capacidade. Todos temos, todos. Cada um de nós nasceu com um dom específico para alguma coisa. Nós somos bons em alguma coisa, não é possível, pelo amor de Deus. Não é possível que eu não seja boa em alguma coisa. Mas o mais importante, tudo que você fizer, faça com excelência, faça com perfeição. Não a perfeição de não errar nunca, perfeição de fazer bem feito. Não use o tanto faz, não seja uma pessoa tanto faz, tá bom. Ah, desse jeito tá bom. Não, seja uma pessoa uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais capacitada. Afinal de contas, Deus te deu tanto. Só que Ele não vai quebrar as nozes para você, né? Então, o bolo não vai estar pronto. Ele não vai vir pronto na sua mão. Você vai ter que batalhar por ele. Você vai ter que batalhar por cada conquista. Você vai ter que chorar muitas lágrimas doídas para merecer um lindo sorriso. A vida é isso. Mas é assim. Algumas pessoas se acostumam e se acomodam e não saem do lugar. E depois reclamam porque infelizmente foram infelizes. Outras pessoas vão à luta, batem a cabeça, levam muitas decepções, mas em meio de tantas decepções, elas conseguem muitas vitórias. Por quê? Porque o que fascina essas pessoas são os desafios. A capacidade de provar que nós podemos ser pessoas mais felizes, mais capazes, mais completas e não uma pessoa tanto faz. Não seja uma pessoa tanto faz. O mundo está cheio de pessoas assim. Ah, mas tanto faz, não vai mudar nada. Por que eu vou reclamar? Para que eu vou brigar? Ué, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que batalhar. Afinal, nós estamos vivos. E por causa disso, nós temos que fazer valer a pena o milagre da vida. Que essa semana seja uma semana de muitas vitórias, de muitas lutas, de muitas batalhas conquistadas, ganhadas e vencidas, de muita coisa boa que você nem imaginava que fosse acontecer com você, de problemas, mas que você vai ter a garra de resolver, porque é tão bom, né? Fala sério. É tão bom quando a gente consegue, porque a gente também não acredita muito na gente. A gente fala, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? O que eu faço da minha vida? Mas eu não posso ser assim. Eu tenho que entregar tudo na mão de Deus e a luta. Esteja chovendo, fazendo sol, frio, calor. Por quê? Porque graças a Deus nós abrimos os olhos. E este é o milagre da vida. Que Deus nos abençoe em todos os nossos passos. Afaste de nós aquelas pessoas do tanto faz, aquelas pessoas as quais a gente incomoda com o nosso sorriso, com a nossa alegria, porque eles nos acham às vezes até uns bobos alegres, né? Tá alegre do quê? Sou alegre porque eu estou viva, estou saudável, tenho emprego, tenho minha família. Puxa, isso não é tanta coisa? O que eu quero mais? Eu quero mais que cada dia seja um dia abençoado por Deus e que eu possa cumprir a minha missão aqui na Terra. E o dia que eu tiver que partir, pelo menos eu vou partir sabendo que eu fiz a minha parte.
Eu não esperei que Deus quebrasse as nozes para mim, passasse manteiguinha no pão ou que o bolo viesse pronto. Eu fui à luta. Vá à luta, meu amigo. Você pode. Você é capaz. Só depende de fé, porque é Deus que nos dá as possibilidades, que cria as oportunidades e as possibilidades. Agora, você tem que ter olhos para enxergar essas possibilidades, né? Porque às vezes as coisas estão passando na sua frente, mas você não vê ou não quer ver. Uma linda semana! Sejam felizes, compartilhem se acharem que foi válido para vocês e principalmente, lembrem-se, seja uma pessoa mais, uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. Nós acordamos de manhã sempre com um propósito de sermos felizes, não é? E claro, de fazer feliz quem está à nossa volta. Isso é muito bom. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê uma semana muito abençoada. Amo vocês, estava com muita saudade. Beijo no coração.